Bom dia, professora. Eu sou a Maria Lawane e hoje eu e meu grupo vamos falar sobre o leão e a perereca. Helidae é uma família de anfíbios da ordem Anura, cujas espécies podem ser encontradas em todos os continentes, com exceção da Antártica. São popularmente conhecidas como pererecas, relas ou rainetas. Nome científico: Helidae. Família: Helidae raphinidae, de 1815. Reino Animalia, filho Chordata, ordem Anura, classe Anfíbia. Escinax perereca é uma espécie de anfíbio da família Helidae. É encontrada no Brasil, na Argentina e no Paraguai. Seus habitats naturais incluem florestas tropicais, secas e de baixa latitude, pântanos de água doce e riachos intermitentes. Segundo Mosqueira, pode ser facilmente encontrada no Rio de Janeiro. Leão é do reino animal, filo Chordata, classe Mammalia, subclasse Eutherius, ordem Carnívoro, família Felidae, gênero Panthera, espécie Panthera leu. Conhecido como rei da selva, o leão pode ser encontrado na Ásia, África e Europa. Atualmente é classificado como vulnerável à extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. Entre os principais ameaças e conservação dos leões estão a caça indiscriminada e a redução de seus habitats. A maior parte dos leões que vivem hoje na natureza são encontrados nas savanas da África e demais regiões semidesérticas. Ele já foi extinto de muitas áreas de florestas da Ásia e Europa. Eles vivem em grupos de até 40 indivíduos, sendo em sua maioria fêmeas, lideradas pelo macho alfa. As atividades do grupo de muitas áreas de florestas da Ásia e Europa. Eles vivem em grupos de até 40 indivíduos, sendo em sua maioria fêmeas, lideradas pelo macho alfa. As atividades do grupo são divididas entre os seus integrantes. Enquanto as fêmeas são responsáveis pela caça e cuidam dos filhotes, os machos garantem a proteção do grupo. A maior parte do tempo dos leões é destinado ao descanso. Apenas durante 5 horas do dia ocorrem as atividades de caça e em grupo. O restante do tempo serve para dormir, descansar e economizar energia. Além disso, as suas atividades costumam acontecer ao entardecer. Os leões possuem excelente visão noturna, garantindo que a caça possa ocorrer durante a noite. A comunicação entre os leões é feita através de rugidos. Eles servem para alertar e desmarcar o território ocupado para se ter uma ideia do seu poder. O rugido pode ser ouvido em até 9 km de distância. Riscos de extinção da perereca. Cerca de 30% das espécies do grupo de sapos, rãs e pererecas sofrem ameaça de extinção. Já tendo sido extintas 35 dessas espécies, por apresentarem pele fina e permeável e, na maioria dos casos, fase larval que vivem em ambiente aquático. Esses animais são muito sensíveis a alterações, tanto do ambiente aquático como solo e do ar. Nome científico da perereca. O gênero Hyla, conhecido geralmente por relas ou pererecas, é um dos aproximadamente 38 gêneros da família de rãs. Tem uma distribuição muito ampla. Espécies podem ser encontradas na Europa, Ásia, África e Américas. Riscos de extinção do leão. A IUCN os classificou como espécie vulnerável à extinção, com uma estimativa de menos de 25 mil leões na África. A União Internacional para a Conservação da Natureza, entidade responsável por determinar o status de conservação das espécies, classificou esses felinos como vulneráveis à extinção. Morfológicas do leão. Apresenta um tamanho de cerca de 1,37 a 2 metros e uma cauda que varia entre 66 e 100 centímetros. Esses animais podem apresentar de 120 a 190 quilos, mas peso mais elevado pode ser atingido. O leão mais pesado já descrito até hoje apresentou 272 quilos. Características fisiológicas do leão. O leão possui corpo longo, pernas curtas, garras afiadas e cabeça grande. Os leões adultos medem cerca de 2,7 a 3 metros de comprimento, incluindo a cauda. Tem cerca de 1 metro de altura do ombro até o chão e podem pesar entre 170 e 230 quilos. Já as fêmeas são mais baixas e mais esguias. Características fisiológicas da perereca: pele úmida e lisa, glandulífera e sem escamas externas, apta para respiração cutânea, dentes pequenos e esqueleto em grande parte ossificado. E elas são pecilotérmicos, que são animais de sangue frio. Características morfológicas da perereca:
As pererecas apresentam a pele lisa, assim como as rãs. A característica que as diferencia das rãs é a presença de discos adesivos localizados na ponta dos dedos desses animais. São esses os discos que permitem que as pererecas sejam capazes de escalar a superfície. Distribuição geográfica da perereca. É uma família de anfíbios de ordem Anura, cujas espécies podem ser encontradas em todos os continentes, com exceção da Antártida. Distribuição geográfica do leão. A espécie é atualmente encontrada na África subsaariana e na Ásia, com uma única população remanescente em perigo no Parque Nacional de Floresta de Gir, Gujarat, acho que é isso, na Índia. Alimentação da perereca. Todas as pererecas adultas precisam de uma dieta regular, de insetos frescos. Algumas espécies de perereca também precisam de pequenos vertebrados ou peixe para se manter saudáveis. E por fresco queremos dizer que alimentação em vida, com vida. Na natureza, as pererecas são alimentadas oportunistas, comendo o que quer que apareça. A reprodução. A reprodução das pererecas, sapos e rãs podem parecer bastante normal à primeira vista, mas não é bem assim que funciona quando se entende um pouco melhor sobre elas e sobre o modo de vida desses animais. A perereca, por exemplo, costuma usar riachos ou pequenos lagos para realizar a sua reprodução. A perereca é um anfíbio que faz parte da família Hylidae. Trata-se de animais muito semelhantes aos sapos e às rãs, mas que têm suas peculiaridades, em especial marcada pela presença de ventosas nas extremidades dos dedos. A defesa. Anfíbios e répteis apresentam vários tipos de comportamentos de defesa, e essas estratégias comportamentais são usadas nas diferentes fases da predação, que é localização, identificação, aproximação, subjugação, ingestão e digestão. São alguns exemplos. A alimentação do leão. Os leões apresentam uma alimentação bastante variada, consumindo desde os roedores a grandes ungulados. Eles podem alimentar-se também de carcaça de presas caçadas por outros animais, e, no entanto, a preferência são ungulados do porte médio a grande, como zebras e gnus. A reprodução dos leões. As fêmeas dos leões podem procriar quando atingem os 4 anos de idade, e já os machos ao atingirem 5 anos de idade. O pico da época reprodutiva ocorre durante a estação chuvosa. Cada fêmea dá à luz em média 3 ou 4 filhotes, os quais nascem com peso entre 1 e 2 quilos. A defesa. Os machos são responsáveis por garantir a proteção do grupo para defender seu território. Esses animais emitem um rugido forte e ameaçador, que alerta qualquer invasor daquele que não é do seu local. Além disso, os machos marcam seu território, eliminando a sua urina.